Vamos lá, sem mais delongas, que a gente tem um tempo curtinho para um assunto que é complicado e bastante interessante. Espero que vocês se interessem pelo assunto, né? Eu me lembro que logo que surgiu o ChatGPT, eu fui uma das primeiras pessoas ali na universidade que conheceu a ferramenta e comecei a mexer com aquele assunto e acabei me deparando com uma pergunta em torno da propriedade intelectual das criações literárias, dos textos da IA. E aí eu parei para pensar 5 minutos e falei assim, olha só, qualquer um de nós, quando escreve um texto sobre qualquer assunto, faz o que uma IA faz. A gente junta o que tem na cabeça, que a gente não sabe muito bem de onde veio, e escreve, né? Eu estou fazendo isso agora, quando estou escrevendo aqui sobre a propriedade da IA, eu estou juntando o que eu tenho na cabeça ao longo de quase 60 anos de vida e estou colocando aqui da melhor maneira possível. A IA só faz isso mais rápido, mas é a mesma coisa. Então eu escrevi isso e botei lá no LinkedIn. Passaram-se, não sei, 2 ou 3 dias, alguém me cutucou e falou assim, olha só, a Microsoft o New York Times está processando a Microsoft e a OpenAI porque o ChatGPT está plagiando tudo o que eles fazem. Aí eu parei para pensar se eu tinha feito o julgamento correto ou não. E aí eu pensei o seguinte, olha só, notícia é um negócio muito sério. Né? Para poder produzir uma notícia, tem que mandar um repórter lá para a guerra da Ucrânia. Né? Um monte de gente tem que mandar. Aí o cara vai, produz aquilo, vai para uma agência. O New York Times vai e compra a matéria da agência. Né? O ChatGPT lê aquilo tudo antes que a agência do New York Times consiga comprar. E ela mistura aquilo tudo e faz um texto original, mas a matéria-prima foi obtida sem custo nenhum. Então é meio... O fato de ser muito mais rápido do que a gente talvez mude tudo. E aí é preciso pensar. A gente tem hoje em discussão o marco legal da IA no Congresso Nacional, e esse assunto deve ser tratado lá também. E nesse painel vamos tentar descobrir um pouquinho do que anda se pensando, né? A gente tem o Rodrigo, que de uma certa maneira nesse painel representa para a gente uma visão do Estado, ele é do Poder Judiciário, vai falar para a gente um pouquinho como é que o Estado está vendo essa situação. E depois a Fernanda, que é advogada e da Associação Brasileira da Propriedade Industrial, Propriedade Intelectual, ela tem condição de dizer para a gente um pouco de como que a sociedade percebe esse problema e a gente vai tentar mediar essa confusão, tá certo? Então, Rodrigo, primeiro você, por favor. Muito obrigado, Jorge. Muito obrigado a todos. Obrigado pelo Senac, pelo convite. Parabenizo já esse evento maravilhoso, esse espaço, essa arena que foi montada aqui. Realmente de altíssimo nível, de altíssima qualidade. Bom, essa discussão sobre a propriedade artificial, ela vem num momento assim do direito que é extremamente complicado para nós profissionais da área jurídica. Nós da área jurídica somos acostumados, entre aspas, com uma certa estabilidade, né? Basta a gente lembrar que uma das principais convenções internacionais que tratam da questão da proteção autoral, da proteção de textos literários, é a Convenção de Berna, que é de 1886, se não me engano, né? Ou seja, estou falando de uma norma de 1886, é a norma que regulamenta internacionalmente a questão literária. Ou seja, muito antes de ChatGPT, de qualquer tipo de inteligência artificial, mesmo se nós pensássemos ali em Alan Turing, em 1950, né? Muito posterior a essa normatização. Então é algo muito novo, extremamente complexo de ser feito. Todo o nosso ordenamento jurídico ele foi construído com a base de um sujeito de direito, de uma pessoa. E para que seja considerado um autor, esse elemento personalismo é essencial. Então, quem pode ser autor de uma determinada obra é uma pessoa, um sujeito, um humano. Da mesma forma, para ser considerado um inventor e, portanto, se habilitar a uma patente, também é necessária essa figura, sempre foi necessária essa figura do inventor, do ser humano, né, no sujeito de direito. Só que agora nós temos uma nova realidade tecnológica em que as máquinas adquirem algo que até pouco tempo atrás era considerado algo inerente a nós seres humanos, que é a capacidade criativa. Então, com o surgimento de inteligências artificiais generativas, nós temos hoje inteligências artificiais que criam textos, criam imagens, criam músicas, criam vídeos, fazem todo tipo de criação, auxiliam na produção de textos científicos, ou seja, ela compõe algo inédito no mundo, tal qual nós seres humanos sempre fizemos. E aí começa a discussão. Se um ser humano, se um homem ou uma mulher, utilizando uma inteligência artificial, cria algo novo,
esse algo novo criado, uma obra, um livro, uma imagem, uma fotografia, um vídeo, uma música, esse algo novo, essa criação é de quem? Né? Então, se eu, Rodrigo, fiz uma música com a ajuda de inteligência artificial, essa música é de quem? Músicas eletrônicas são muito mais antigas do que a gente imagina, né? Música eletrônica veio desde a década de 50, nós já temos músicas eletrônicas. E ela já passou por esse questionamento ao longo do tempo, mas hoje a gente não tem dúvida. Né? O Alok, quando faz a música dele ali, o DJ, a música é dele, né? Ainda que ele utilize recursos de inteligência artificial. Na parte de propriedade industrial, e aqui quando eu falo de propriedade industrial, estou falando, por exemplo, de patentes, surge também um questionamento. Imagine que um sistema de inteligência artificial seja capaz de inventar alguma coisa. Ele criou uma invenção. Parece muito estranho, né? Nossa, que esquisitice. Não, mas já aconteceu. Aqui no Brasil já aconteceu, né? Houve a tentativa de se registrar como o inventor um sistema de inteligência artificial. Ele criou um produto, uma determinada tecnologia e tentou se registrar. E aí o parecer nesse momento foi no sentido contrário. Não, peraí, não pode. Quem pode ser inventor é um ser humano, é um sujeito de direito. Por quê? Porque é o ser humano, o sujeito de direito, que pode ser titular de direitos e deveres. Então, quando eu crio uma obra, eu passo a ser detentor de determinados direitos em cima dessa obra. Quando eu registro quando eu faço eu solicito uma patente, né, formalizo uma patente, eu passo a ser, como inventor, também titular dessa determinada patente. Enfim, então todo o nosso arcabouço, toda a nossa ideia foi construída com base na percepção de que o ser humano é que está no centro da discussão. Então a máquina ela tem que ficar... Se uma inteligência artificial, por si só, sem nenhuma interferência humana, sem nenhuma intervenção humana, ou com uma intervenção muito pequena, cria algo novo, aí a gente começa a ter um problema. Então aí surge a questão, e se eu crio uma imagem nova com um clique no Enter? De quem é o dono dessa imagem? Criei ali no ChatGPT o meu Estúdio Ghibli, que viralizou, né? Viralizou o Estúdio Ghibli. Quem quer aquela imagem? Eu simplesmente fiz um prompt, crio a imagem Estúdio Ghibli. Dei o Enter. Ele criou aquela imagem. Eu sou o dono da imagem? ChatGPT é o dono da imagem? A OpenAI é dono da imagem? O Estúdio Ghibli é dono da imagem? Ou ninguém é dono da imagem? Essa imagem de domínio público, né? E aí começam as discussões que a gente vai ter que se enfrentar. Mas o fato é que hoje nós vivemos... A gente ouve, às vezes, na imprensa aquela expressão, né? A pessoa, ela estava nas brechas da lei. Esse é um exemplo claro das brechas da lei. Ou seja, a legislação que a gente tem hoje, consolidada, ela já não suporta mais esses detalhes que nós temos que enfrentar no nosso dia a dia agora. Né? E isso a gente passa por vários outros segmentos. E aí eu levo isso para a parte prática da doutora Fernanda, né? Por exemplo, quando um cliente vem e procura... doutora Fernanda, eu quero criar uma embalagem de um produto. Criei aqui no ChatGPT uma imagem para esse meu produto. Posso usar essa imagem criada pelo ChatGPT na minha embalagem, sim ou não? E aí a doutora Fernanda começa a ter que enfrentar esse tipo de questionamento, né, que eu acho que é um grande dos pontos. Né? Perfeito, Rodrigo. Não, obrigada, gente. É um prazer estar aqui. O meu mundo é exatamente esse exemplo que você acabou de ilustrar. De fato, a gente está vivendo no direito, né, e no mundo dos negócios, uma pergunta muito grande. E não à toa a propriedade intelectual, de fato, está no centro de todas essas discussões relacionadas à inteligência artificial. Porque o que a gente está discutindo é exatamente essa titularidade, como a gente chama no juridiquês, mas a propriedade desse resultado gerado, potencialmente tão fantástico, gerado pela inteligência artificial. Como o Rodrigo muito bem colocou, numa análise muito crua, tudo que for gerado pela inteligência artificial, simplesmente por um pedido de está aqui minha foto, gere essa foto no estilo, e eu sempre dou o exemplo do Romero Brito, no estilo Romero Brito. Em tese, essa meu output, essa criação da inteligência artificial, ela já nasce livre de direitos, ou seja, ela cai em domínio público no momento que ela é criada. Por quê? Porque a máquina não é possivelmente detentora de direitos autorais. Direitos autorais cabe apenas a um humano. Então, numa situação como essa, o que está acontecendo hoje no mundo real
é que as empresas estão precisando tomar decisões de risco. A gente está num limbo, a gente tem um momento cinza, né, para o mundo inteiro. Nos Estados Unidos a regulação ainda não está pronta, no Brasil a regulação está em discussão, na Europa a regulação começou a ser desenhada e mostrar que norte que a Europa quer seguir. Mas essa pergunta de talvez alguns trilhões de dólares não está totalmente clara para a indústria. E na ausência de uma resposta clara, você toma riscos, você decide caminhos se baseando no que você tem hoje. Quando um cliente hoje faz esse tipo de consulta, o que normalmente a gente, né, a forma de olhar isso é que tamanho de risco você está olhando, que tamanho de risco você está avaliando. No teu exemplo da embalagem, eu geralmente digo, a depender do cliente, né? Quem é o meu cliente? Se é uma marca ou se é uma agência, por exemplo. Muito comum, a gente atende muitas agências de publicidade que criam a propriedade intelectual para os seus clientes. Se eu estiver do lado do anunciante, né, da marca, eu vou dizer para ele, olha, muito cuidado ao permitir, por contrato, que a sua agência, para cortar custo e baratear o processo, use inteligência artificial, por exemplo, para criar novos pacotes. Alguém tinha falado aqui no painel anterior sobre o branding da Letícia. Eu fiquei de ouvidos abertos, porque, sim, você pode perguntar, ChatGPT, sou uma agência de turismo, meu nome é tal, como é que você chamaria a minha assistente de inteligência artificial? E ChatGPT te dá, lindo, acabei de economizar alguns bons R$1.000. Só que ele vai ter a mesma ideia, muito provavelmente, para alguém, se não Letícia, Larissa, alguma coisa assim. E você, que é o dono da marca, vai ver uma Larissa, uma Letícia, uma Luísa, tudo com L, e vai falar, nossa, mas meu ativo de PI não é tão distintivo assim. Se for uma embalagem, você está muito investido naquele produto. Você, como criador, como marca ou agência, você acabou de prometer que você vai usar o teu âmbito criativo para criar alguma coisa que vai fazer muita diferença no negócio do cliente. Se é um post do produto exposto numa prateleira, do produto do teu cliente, para você mostrar um consumo de Páscoa, e aquela arte, que vai naquela foto, aquele vídeo, vai ser colocado sazonalmente na campanha de Páscoa, e o cliente não se incomoda de que aquilo não seja proprietário dele, eu diria, ok, quer topar o risco? Esses são os riscos, as plataformas que vocês estão escolhendo usar têm esses riscos, e o meu aconselhamento num caso concreto é esse. Então, hoje, acho que para resumir a tua pergunta, hoje a gente tem sim uma dúvida jurídica, porque as plataformas não estão e não podem dar segurança jurídica de que o que você bota ali vai sair exclusivamente para você e você não vai ver um concorrente do teu cliente ou um concorrente seu com uma imagem parecida. A gente vai começar a ver um monte de publicidades geradas por IA, você vai falar, já vi isso em algum lugar? É essa aí que, ao colocar no input, vai sair o mesmo output e a gente vai começar a ver usos genéricos disso. E talvez tudo bem. E talvez as agências digam, olha, para cortar custo, vamos nesse caminho? Se o cliente estiver ciente, se a agência estiver sendo transparente, eu não vejo problema. Isso tudo tem que estar, obviamente, formalizado num contrato para que não se tenha, enfim, reparação de danos e falta de transparência. Mas é assim hoje que a gente está pilotando essa inovação na ausência de uma regulação. A mim parece assim, que sempre que a lei está omissa, você resolve a coisa contratualmente. Exatamente. Né? E o papel da lei é simplificar os contratos, né? É tornar as coisas menos mais segura, passíveis, né? E simplificar a relação entre pessoas que querem fazer negócios. Agora, me preocupa assim, o excesso de desproprietarização que pode decorrer de um entendimento muito rígido de que as criações da IA não têm propriedade. E aí eu me lembro, até do ponto de vista social, né, do papel social da propriedade, que o Hernández Soto, que é um economista peruano, teve uma visão muito diferente do que isso seja. Quer dizer, o papel social da propriedade é permitir os contratos, é permitir que as pessoas participem da economia de mercado, é permitir que elas tenham o que vender, né? Então, se alguém que tem acesso a uma inteligência artificial se especializa em fazer bons prompts e faz desenhos maravilhosos, aqueles desenhos têm que ser dessa pessoa, na minha opinião, entendeu? Sim. Assim, a gente conversando um pouquinho antes dessa conversa aqui, ali fora, né, a Fernanda me disse assim, Jorge, se eu pedir esse retrato, meu retrato, no estilo do Romero Brito, eu vou estar violando os direitos do Romero Brito. Aí eu pensei, cá comeu uns botões. Eu acho que não, porque o estilo é um estilo. Assim, um impressionista deve satisfação ao outro,
os cubistas tiveram que pagar pedágio provavelmente o inventor, que provavelmente foi o Picasso, entendeu? Ou virou um estilo e qualquer um pode usar o estilo, entendeu? Eu, quando bato o olho num quadro impressionista, sei que é um quadro impressionista. E foram todos mais ou menos da mesma época. Não teve 70 anos da morte de ninguém entre um quadro daqueles e o outro, né? Então, eu acho que esses temas vão continuar em aberto por um tempo, né? E é muito bom que a justiça, de alguma maneira, vá sedimentando o entendimento. Eu só espero que o entendimento não seja um entendimento equivocado de não dar propriedade para ninguém. Porque, assim, eu penso muito naquela coisa da maldição dos commons, né? Que aquilo que não é de ninguém não serve para nada. No final das contas, ninguém quer, aquilo não tem valor, ninguém pode se apropriar, ou seja, ninguém vai usar um desenho como marca se aquele desenho puder ser usado por qualquer um. Claro. Então, assim, a mim parece que mesmo que seja um desenho obtido por um prompt trivial, se ninguém nunca obteve aquele desenho, eu sou o autor do prompt, o desenho é meu. Até que alguém prove que produziu ele antes. Mas, enfim, eu queria ouvir a opinião... E a gente também combinou de não ter resposta, porque a gente discorda disso, então a gente vai ficar sem dar resposta. A gente não quer chegar a uma conclusão, porque se nem a justiça chegou, nem o legislador, né, não vai ser aqui nesse painel. Mas eu acho que é bom levantar a bola e tem um tema que eu queria que você comentasse um pouco com a gente, como é que está essa discussão hoje no Judiciário, no Congresso, assim, como é que isso fica no sentido da liberdade de operar. Porque a liberdade de operar para uma empresa é muito importante, ela ter segurança de que ela pode fazer o que ela está fazendo, senão paralisa tudo, tá? Então, por favor, Rodrigo. O grande problema da ausência de uma regulamentação específica é a insegurança jurídica, né? Como é que eu posso orientar um determinado cliente, uma grande indústria, para criar uma embalagem de um produto com uma determinada imagem, sem ter a garantia de que possivelmente essa imagem não vai ser eventualmente reivindicada por uma outra empresa e assim por diante. Mas, não sei se vocês já ouviram um caso acho que é um americano chamado Michael Smith. Esse americano, ele criou um prompt, um sistema em que ele gerava músicas com inteligência artificial. Essas músicas eram geradas automaticamente com inteligência artificial. E esse sujeito teve uma sacada genial. Ele colocava todas essas músicas no Spotify e ele criou centenas de milhares de robozinhos que ficavam dando like nas músicas dele lá no Spotify. Cada like no Spotify gera uma remuneração, né, para o autor da música. Então ele criou um sistema que se retroalimentava, né? O robozinho sozinho criava a música, colocava no Spotify, o outro ia e curtia, curtia, e ele ia só remunerando esse valor todo, né? Ele foi acusado nos Estados Unidos, eu nem sei que fim que deu esse processo, mas ele estava sendo acusado por fraude nos Estados Unidos. Então esse é um exemplo clássico de que uma produção feita exclusivamente por inteligência artificial definitivamente não se enquadra na nossa proteção, seja de direito autoral, seja de propriedade industrial, se patente, por exemplo. A grande questão é quando a gente une a atuação humana com a inteligência artificial. E aqui um paralelo simples, que logo vem à mente, é o fotógrafo. Quando as máquinas fotográficas surgiram lá, né, no passado, as pessoas falavam, não, isso não é arte. Ele simplesmente tirou a foto da Mona Lisa, que arte que é isso aí, né? Com o tempo, a gente tem hoje claramente que o fotógrafo faz um trabalho artístico. Ou não. Porque lembra daquele caso, aquele que virou até um meme, né, do macaquinho que pegou a câmera do fotógrafo, tirou uma selfie e viralizou, todo mundo... E aí começaram a questionar, não, essa foto não foi sua, você não tem direito autoral com essa. Quem tirou a foto foi o macaco, usando a sua câmera. Mas isso é um outro problema. Então, assim, veja como é que isso vai ganhando força. Agora, no judiciário, realmente a gente tem essa lacuna legislativa. Hoje a gente tem uma legislação que está em votação ainda no Congresso Nacional, tanto de regulamentação de inteligência artificial, e nós temos uma outra regulamentação que tenta definir melhor como que é a propriedade industrial com utilização de inteligência artificial. Pelo que está tramitando hoje lá no Congresso, ficaria mais ou menos assim, uma máquina não pode ser inventora, o inventor é um ser humano. O ser humano pode usar uma inteligência artificial para auxiliá-lo a inventar, beleza. Mas, dependendo do grau de apoio dessa inteligência artificial ao ser humano, isso pode trazer reflexos. Então, por exemplo, se uma máquina fez praticamente tudo para mim, eu vou ter um tempo menor de patente, de proteção à minha patente. Enfim, essa é uma regulamentação. Isso não está definido, isso tudo está sendo votado ainda, mas lá na legislação que regulamenta a inteligência artificial, por exemplo, ela não resolve essa situação hoje no projeto que está lá, não resolve definitivamente essa questão do direito autoral.
E aí vem uma outra questão que é muito interessante, e eu até me coloco nesse cenário, né? Dizem que cada doido tem uma mania, né? E eu tenho algumas. Uma das minhas manias, eu gosto de fazer códigos de programação. Eu gosto de programar, fazer softwarezinhos, né? Apesar de não ser formado nisso, eu gosto de fazer isso. Isso no judiciário já uma vez até me gerou uma situação um pouco constrangedora, porque um colega, eu contei isso para um colega meu, e ele falou, eu falei para ele, não, fulano, é porque eu gosto de fazer programa. Aí ele olhou para mim assim, mas fazer programa? Aí eu não entendia o que ele tinha falado, né? Eu falei, não. Ele falou assim, mas como assim o CNJ deixa você fazer programa, Rodrigo? Eu falei, ué, qual que é o problema? Eu faço o programa à noite, faço na minha casa, e aí o que o CNJ tem a ver com isso? A sorte é que eu tive tempo de entender o que ele estava falando, eu corrigi, né? Porque senão ia ficar aí o bafafá de que tem um juiz que está complementando renda com outra atividade aí, né? Uma atividade noturna. Mas aí, por exemplo, disso tudo, algum tempo atrás, eu desenvolvi um softwarezinho de inteligência artificial para a minha equipe, para me ajudar na minha equipe a trabalhar e produzir melhor, e diminuir os erros judiciários e melhorar a eficiência judiciária. Eu criei um software para a minha equipe. Ponto. Quando eu criei esse software com a minha equipe, eu tive muito apoio de inteligência artificial, porque o meu conhecimento que eu tenho de programação é um conhecimento mediano, mas graças ao apoio que nós temos hoje de inteligência artificial, ela consegue potencializar significativamente a minha capacidade de programação. Então nós vamos começar a ver muitos, meus amigos e minhas amigas, pessoas, entre aspas, comuns como eu, que começam agora a ser desenvolvedores. Eu criei um super software sozinho. Simplesmente fui lá no Google, no ChatGPT, no Gemini, no Claude, e pedi um auxílio. Ele gerou um código de programação para mim maravilhoso e ele cria para mim uma página fantástica, ou um site, ou um sistema, ou um software, assim por diante. Assim como imagens, né? Então, assim, eu me especializo em ser um grande criador de prompts que geram imagens fabulosas, inclusive com um estilo meu próprio, né? Olha que interessante. Então, a gente vai começar a se deparar cada vez mais. O judiciário ainda não tem resposta para isso tudo. Não só no Brasil, mas no mundo inteiro a gente ainda está passando por essas transformações. A grande sacada que eu acho que a doutora Fernanda coloca é o seguinte: para quem é profissional dessa área, para quem trabalha com isso, precisa se resguardar. E aí ter uma consultoria, buscar um apoio profissional, é importantíssimo para que você possa evitar uma série de problemas, já que, como o Jorge falou, na falta de uma legislação clara, vai valer o contrato, vai valer o que foi estipulado, vai valer o conjunto probatório que às vezes o escritório de advocacia já te ajudou a formar para te deixar amparado, para que lá na frente, se alguém questionar a sua obra, você fala, não, tá aqui, ó. Eu estou criando isso aqui há muito tempo, gerei mesmo uma parte aqui no ChatGPT, mas eu joguei depois aqui no Photoshop, ajustei aqui, você mostra todo o processo de criação e aí sim isso te resguarda juridicamente. Então acho que esse é o ponto, né? Não, perfeito, era exatamente o que eu ia dizer. Não significa que usar a inteligência artificial não possa nos trazer a uma criação artística que seja protegível. Eu quis dizer que simplesmente dizer, crie essa foto, provavelmente essa obra, ela é de domínio público, ela não tem titularidade, mas se você puder sim trabalhar o prompt, trabalhar a imagem, chegar num direcionamento mais específico, provavelmente você conseguiria essa titularidade. Mas para provar essa titularidade é o que você falou, você tem que realmente fazer um caminho aí de cuidados, porque é frágil e a gente não tem essa segurança jurídica ainda. Perfeito. Sim, não é, assim, a mim parece que assim, existe uma prática, mas que é uma prática que não é obrigatória, não é transformada em lei, de que quem desenvolve os LLMs, quem desenvolve as inteligências artificiais geradoras de qualquer coisa, hoje em dia abre mão da propriedade sobre as criações desse modelo de linguagem grande. Mas ele não está obrigado a fazê-lo, né? Uhum. Assim, eu hoje estava conversando com meus alunos em sala de aula, quer dizer, o trabalho, eu quero que eles desenvolvam um LLM para responder a certo tipo de perguntas. E um deles perguntou, vem cá, a gente depois tem algum direito sobre o que é se... Bons alunos. Né? Aí eu falei, olha só, em princípio, hoje, quem desenvolve isso está abrindo mão, mas nada na lei obriga a abrir mão. Né? E eu também acho que não deveria abrir mão sempre, porque dá muito trabalho fazer. Claro. E quanto mais especializado, mais específico for, então eu vislumbro um momento em que vai haver algum tipo de repartição contratual entre o valor que venha a ser gerado.
E aí resolveu para todo mundo, né? As plataformas já abriram mão nesse momento porque eles querem os usuários usando e retroalimentando. O que a inteligência artificial precisa é de nós usando e reusando, porque no momento que eu estou fazendo uma pergunta, ele acabou de receber outro conteúdo para te responder. Então, o que eles mais é que eles querem que a gente use. Agora, depois de um certo momento, você pode ter certeza que o LLM versão 4.5.9 não vai ser mais tão aberto assim. Vai mudar um pouquinho, com certeza. né? E, assim, com relação aos programas de computador, Rodrigo, eu acho que tem um tema que é... Eu lembro quando eu ficar velho é isso, né? Você já fez de tudo nessa vida. Então, eu já fui analista de sistemas. E aí, eu lembro que a gente falava para o usuário: meu querido, por favor, fala com detalhe para mim, porque o que eu não botar no programa, depois ele não vai fazer. Ele não tem ouvido e não entende português. Né? Agora mudou. Agora ele tem ouvido e entende português. Então, você pode fazer... Eu outro dia fiz um jogo de forca. Eu expliquei o jogo de forca e ele programou um jogo de forca para mim e funcionou lindamente. Né? Então, agora eu acho que quando você apresenta o algoritmo e você não conhece a linguagem de programação e ele programa aquele algoritmo na linguagem que você pediu para ele programar, embora o código seja feito por ele, o programa é meu. Não sei se a Fernanda concorda. O que você acha, Rodrigo? Quem explicitou o algoritmo é dono do programa? Como é que é o... Eu fiz o algoritmo, eu fiz a lógica, eu expliquei para ele: olha, eu quero que você faça um jogo em que você vai pedir uma palavra, você vai pedir qual é a primeira letra, você vai desenhar a forca, cada vez que a pessoa acertar vai botar a letra no lugar, quando ela errar vai botar um pedaço do corpo dela lá, e quando o corpo dela estiver inteirinho lá, ela morreu e você ganhou. Tá? E você está pedindo para ele fazer o quê, código, exatamente? Um código para traduzir isso. Para que isso possa rodar no computador. Eu quero que ele faça um código numa certa linguagem. Eu pedi nessa linguagem que todo mundo usa hoje em dia. Um Python da vida? Um Python, acho que eu fazer em Python. Né? E ele fez. Na semana passada, um amigo fez no ChatGPT um prompt gigantesco. É um doutor tabuada. Ele ensina tabuada para criança. Aí eu comecei a usar com a minha filha, achei fantástico. Falei, cara, você tinha que dar um jeito de... Você tem que ganhar dinheiro com isso, você merece ganhar dinheiro, porque você fez um negócio super complexo. A minha filha adora, brinca lá com o doutor tabuada, lá aprende tabuada de verdade, de uma maneira mais lúdica do que eu aprendi na minha época, com aquele papel chato que eu tive que ficar decorando aqueles números. Ou seja, ele teve um trabalho inventivo, ele parou horas do dia dele para fazer aquilo, fez um prompt enorme, gerou o doutor tabuada, ele ajuda as pessoas. Por que não proteger isso, né? Eu acho que tem uma demanda social que a gente tem que deixar isso um pouco de lado, né? A gente não é uma coisa dessa, uma coisa estranha, assim, de que, não, ganhar o dinheiro, monetizar é feio. Não, isso é maravilhoso, né? Eu quero que ele ganhe dinheiro, ele merece. Que as pessoas sejam motivadas a fazer isso, claro. Né? Assim, num país com as deficiências de educação que a gente tem, por exemplo, se várias pessoas fizerem isso, a gente vai ter uma diversidade grande de produtos. Na verdade, a plataforma que eu faço com meus alunos permite a remuneração fora do Brasil. Isso é uma coisa que eu queria até depois mostrar para o Rodrigo, que eu não sei porquê. Se eu tivesse feito a mesma coisa, tem uma lista de países onde ele me permite monetizar. Legal. E o Brasil, por qualquer restrição legal, não pode. E eu não sei de onde que vem isso. Esses entraves eu acho que a gente tem que remover, porque mesmo que a propriedade não esteja 100% equacionada, você no Brasil não poder remunerar quem crie coisas que são socialmente relevantes, úteis para a educação, para a saúde, para a função judiciária, que seja para o que for, claro. Né? É preciso que a gente tenha um ambiente que emule uma vontade de fazer. Inovação, sim. Né? Não, acho que meu único comentário, eu concordo integralmente, eu acho que é a gente sair de um lugar de quase nenhum direcionamento humano para muito direcionamento humano. Quanto mais nessa escala você tiver aqui para o muito direcionamento humano, mais próximo você está, de fato, de uma inovação sua, de uma invenção, de um produto seu, de um produto artístico seu. E é exatamente isso que hoje as decisões mundo afora, judiciais, estão ponderando. Quanto o próprio Copyright Office dos Estados Unidos diz, é possível, sim, proteger uma obra artística com o uso de inteligência, que foi feita com o uso de inteligência artificial. Só que no processamento americano, diferente do nosso na Biblioteca Nacional, você faz um dossiê de como você criou aquilo, você declara se teve uso de IA, como que foi feito, o que você fez, para você, de fato, porque senão o título do registro no Copyright Office é vazio, né? É nulo.
Na nossa Biblioteca Nacional isso não acontece. Você formula e você diz, eu sou o autor, eu fiz dia tal, o tradutor foi fulano, você formaliza a criação que aconteceu uma semana atrás. No direito americano isso não acontece. Então, por que eu estou falando isso? Porque já existem, sim, certificados de obras, certificados do Copyright Office americano dizendo essa obra é protegida por direito autoral nesse escopo aqui. E essa pessoa, a Fernanda, usou para refinos ou para direcionar, de fato, a forma de conteúdo. Então, não é uma regra absoluta, mas a regra absoluta é me dê uma foto de 2 pessoas na praia com sandálias assim, assim, assado, com sol. Muito provavelmente você não foi artisticamente autor o suficiente para ser detentor daquele direito. Eu acredito que esses conceitos todos vão ter que mudar. Agora, eu gosto muito da tua ideia de que talvez a nossa legislação de direito autoral precise de uma sofisticação. Com certeza. Ele não pode pra ficar sair mais de tão 1888. simples como era isso. Rodrigo, para assim, eu acho que a Fernanda, o nosso tempo está esgotado. Vou só dar para o Rodrigo uma última oportunidade de falar alguma coisa que ele acha que ficou faltando. Só para concluir isso, então, na ausência dessa atualização normativa, que talvez virá no futuro, no médio e longo prazo, a orientação que eu faria sempre é que aqueles que trabalham com essas áreas, que tenham um máximo de cuidado na forma como vocês comprovam, como vocês fizeram suas criações e principalmente na forma como vocês registram os conteúdos que vocês produzem. Então, acho que esse é o caminho que tem para você evitar uma série de dificuldades e problemas no futuro. Isso mesmo. Muito obrigado, Rodrigo. Muito obrigado, Fernanda. Eu diria para todo mundo, só para finalizar, que como essa é uma área que está em normatização, vai ser necessário discutir, que as pessoas discutam mesmo, promovam discussões nos seus ambientes criativos de trabalho para contribuir com o aperfeiçoamento do nosso marco legal. Eu ontem estava num evento em Brasília e tive a oportunidade de falar por 1 minuto com o ministro Flávio Dino sobre esse assunto. Ele virá ao FRJ em maio agora e eu combinei com ele de, em algum lugar, fazer uma fala sobre este assunto do marco da internet, do marco da inteligência artificial que está em discussão no Congresso. Então, eu acho que a gente deve promover esse tipo de evento para que a gente possa ter uma legislação moderna e que incentive os brasileiros a serem donos desse... Acho que a gente tem que ser dono de parte dessa imensa riqueza que está sendo produzida pela IA. Gente, muito obrigado pela atenção de vocês. Parabéns. Espero que tenham gostado do painel. Obrigado. Parabéns.